Amém, graças e paz, igreja. É sempre um prazer estar trazendo a palavra, né? E sempre um peso muito grande em levar a palavra, né? Saber que o ID é para todos, mas que nós temos uma grande responsabilidade quando falamos algo das Escrituras Sagradas, amém? E a nossa campanha é sobre as muralhas de Jericó. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 6. Nessa noite nós já adorando a Deus com louvores, nós já ouvimos testemunhos de Deus, amém? O irmão Ronaldo leu aqui no Salmo 121, eleva os meus olhos, né, para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E nessa noite nós vamos falar de um povo, ao qual em uma trajetória da vida deles, eles olharam para esse Deus, porque eles precisavam dele, de sentir a presença deles, porque eles chegaram em um momento da vida deles, ao qual eles não tinham mais saída, ou eles avançavam, ou eles perdiam aquela promessa ao qual Deus tinha dado para eles há anos atrás. Então hoje nós vamos entender um pouquinho disso nessa noite. Queridos, você que achou Josué capítulo 6, eu quero ler até o 20, para que nós possamos entender um pouquinho melhor aqui. A tomada de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao rei e aos seus valentes. Vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cereando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz o sonido delas, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levai a arca da aliança. Aí 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passa adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas adiante da arca do Senhor iam andando tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante delas, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade, e voltaram para o arraial. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes.
Nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando o sacerdote as trombetas, pela 7ª vez ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Agora o 20. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual de frente de si, e a tomaram. Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada, homem e mulher, menino e velho, boi, ovelhas e jumento. Amém? Senhor, muito obrigado por este momento. Senhor, que aqui só venha fluir o que vier da Tua palavra, Senhor. Que seja, meu Senhor, edificação, que seja, Senhor, algo para restituir a vida de alguém, que seja, Deus, aqui ministrado somente o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, e que o Seu Espírito Santo seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós lemos aqui a respeito da promessa de Deus na vida do povo israelita, e Josué como líder desse povo, levando ele adiante. E aqui Deus deu uma ordem, a qual Josué passou para o povo, para os seus soldados e para aquele povo que estava com ele. Aquela muralha, ela representava, amados, o fim de tudo. Quando Josué chegou de frente àquela muralha com o povo dele, e eles viram aquela imensa muralha, eu tenho certeza que o coração deles tremeram, e ao qual eles já viajavam no deserto há 40 anos, com certeza eles chegaram naquele momento, eles não tinham mais para onde ir, ou eles ultrapassavam a Jericó e aquelas muralhas, ou ali acabavam os sonhos dele, acabava aquilo, a promessa ao qual Deus tinha dado e entregado para eles. E Deus disse: olha, eu tenho entregado na tua mão Jericó, o rei e os valentes que estão lá. Mas mesmo assim, aquele povo seguiu. Aquelas muralhas, elas eram intransponíveis, era difícil passar por ali, porque ali era uma cidade fortificada. E eu puxando alguns relatos, e vendo, e analisando, pesquisando, a cidade de Jericó, ela tinha 32 quilômetros quadrados, era uma cidade totalmente fechada por muros. E quando nós dizemos aqui uma muralha, mas ela tinha 2 muros, ela tinha um muro externo, de mais ou menos aproximado 2 metros de largura. Algumas citações eu encontrei que diziam 9 metros, outras 10 metros de altura, e um muro externo, e um muro interno também, que ele tinha aproximadamente 9 metros de altura e de 3 a 4 de largura. E entre um muro e o outro tinha mais ou menos 5 metros de distância. Então era uma cidade muito difícil naquela época de se ultrapassar. Era uma cidade totalmente fortificada. E sem contar, amados, ainda que tinha os deuses dos cananeus, ao qual aquele povo dizia que eram deuses fortes, deuses com D minúsculo, né? Mas só que ali chegou um povo, ao qual tinha um Deus maior, único e verdadeiro, ao qual tinha entregado uma promessa a Josué, dizendo: olha, essa cidade já é sua, você não vai precisar usar ferramentas, você não vai precisar usar armas, você vai ganhar apenas com o quê? Com a fé, porque quem vai adiante sou eu. Eu quero te dizer nessa noite, que aquele povo viajou mais ou menos 40 anos, os israelitas, e chegaram finalmente diante de Canaã. E agora era só entrar, amados, era só entrar e cada um fazer as suas casas, tomar o que era seu, certo? Não, amados, porque ali tinha uma cidade, e eles tinham que ultrapassar ela. Não era tão fácil assim, as coisas não eram assim tão simples. Havia uma imensa muralha, e a Bíblia diz aqui, e eu pesquisando, que eles tinham que ultrapassar uma e depois outra. E o engraçado, que é muito interessante aqui, é que eles não usaram nada, somente a fé. O que tem afligido a sua vida? Qual é a muralha, qual é a barreira que está na sua vida? O que você não tem conseguido transpor? O que você não tem conseguido escalar?
Não queira fazer nada com as tuas próprias mãos. Não queira fazer nada com as vontades humanas. Deixe que Deus te leve ao caminho certo. Porque o povo estava ali confiante em Deus. E nós temos hoje Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Queridos, isso é muito importante. Aquele povo já estava um povo oprimido. E lembrando que eles não eram um povo de guerra, porque outrora eles eram o que? Escravos. Eles eram apenas escravos. E quando chegou ali, lembrando que quando eles chegaram ali de frente a Jericó, a maioria daquele povo que tinha saído lá do Egito já tinha morrido. Só estavam ali a descendência deles. Um povo totalmente criado, andando, sem nenhuma estrutura de guerra. Mas Deus diz: olha, vai lá, porque ali eu entreguei nas tuas mãos. O que Deus tem entregado nas tuas mãos? E você, às vezes, por falta de um pouquinho de entendimento, de deixar Deus fazer por você, você tem perdido. O que você veio buscar nessa noite? Qual é a sua muralha? O que tem feito você parar e dizer: olha, Senhor, eu não consigo ir adiante? Porque aquele povo, com certeza, quando eles chegaram de frente a Jericó, eles não conseguiram nem sequer andar. Mas tinha alguém que estava levando a voz de Deus sobre a vida deles, e dizendo: olha, Deus já entregou sobre nossas vidas isso aqui, já é nosso, nós só temos que obedecer. E às vezes perdemos tantas coisas por falta de quê? De obediência a Deus, porque não conseguimos nos colocar verdadeiramente conforme Deus quer, porque Deus nos dá uma direção e nós seguimos outras. Deus diz: filho, vai por aqui, porque esse é o único caminho, não existe outro. Se você for por outro, você, além de se distanciar de mim, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus dizendo, eu tenho para você. O que Deus tem para você, amados, é melhor do que aquilo que você pensa para você. Deus tem tudo de bom e maravilhoso. Muitas vezes, amados, nos encontramos em situações como essa, de vermos barreiras, de enxergarmos também barreira em tudo. Tudo está ruim, e nós achamos que nada está bom, e que Deus não está adiante da nossa vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, que quando você colocar Deus adiante da sua vida, Jesus Cristo em primeiro lugar, tudo vai mudar na sua vida. Quando você não colocar mais desculpas de nada na sua vida, e saber que Deus está diante da sua vida, tudo vai mudar. Ivone, eu serei totalmente feliz? Não terei luta? Não. Porque Jesus veio trazer espada. Ele disse que você ia ter que guerrear, porque o céu também é tomado por esforço, e nós estamos aqui lutando por isso, guerreando por isso, mas sabemos que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém? Queridos, diante da dificuldade, há sempre uma promessa de Deus nos garantindo a vitória. Qual é essa promessa? É do grande eu sou. Porque Deus é o grande eu sou. Ele é a tua vitória. Ele é o seu socorro bem presente. Na hora do quê? Da angústia, e nas horas da tua felicidade também. Esse povo já andava angustiado, oprimido, sofrido. Imagine só caminhando, perdendo os seus entes queridos no meio do deserto, e quando chega perante aquilo que Deus tinha prometido para eles, eles olham aquilo e dizem: Senhor, o Senhor está de brincadeira com a gente, né? Porque isso não pode, isso aqui é intransponível, nós não conseguimos passar por aqui, não tem como nós rompermos isso aqui. Eu tenho certeza que alguns disseram dessa maneira. E como muitos de nós, quando as dificuldades vêm, quando as barreiras vêm, nós falamos dessa maneira também. Nós nos colocamos de uma maneira a qual Deus não se agrada. Por quê? Porque Deus está dizendo: meu filho, é só você crer e confiar em mim. E nós queremos o quê? Apenas murmurar, reclamar e dizer que as coisas não estão bem, e que nada está indo bem, e que hoje não foi bom, ontem foi pior, e amanhã talvez nem sei como será. Mas eu quero te dizer que quem espera e confia em Jesus, sabe que o amanhã será muito melhor do que hoje, e que a vitória ela vem no dia seguinte. Por quê? Porque primeiro você tem que mostrar a tua fidelidade a Deus, assim como aquele povo, sendo testado por Deus naquele momento. Mas eles conseguiram transpor a barreira, eles conseguiram. Então, diante da dificuldade, há sempre uma promessa de Deus nos garantindo a vitória. Qual é a promessa de Deus na tua vida?
O que Deus tem prometido para você? O que Deus te prometeu há anos atrás? Mas às vezes não se cumpriu, porque você não tem se colocado na brecha da palavra do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela é um trilho. A Bíblia diz que Jesus é o alvo, e quando eu erro o alvo, eu peco. Se você está errando o alvo, querido, você está pecando. Então você tem que voltar e acertar o trilho da palavra, e andar em conforme a palavra de Deus diz, em direção a Jesus Cristo. O que nós temos feito nessa noite? O que nós temos colocado diante a Deus? Tudo aquilo que vem tentando impedir a nossa conquista, o nosso avanço, a tomada de território, as bênçãos, tudo aquilo que impede o nosso êxito, o projeto de Deus sobre as nossas vidas, queridos. Todos os problemas é resolvido quando nós olhamos para Jesus, quando nós colocamos uma direção certa. Qual a direção que Deus te deu nessa noite? Porque Deus deu uma direção para aquele povo e para Josué, e eles seguiram aquela direção. Por isso aqui no final nós vamos ver que as muralhas se romperam, e a Bíblia diz que elas ficaram rente ao chão. A Bíblia diz que não ficou alto, a Bíblia diz claramente que ficou rente ao chão, aquelas imensas muralhas, apenas com sonidos de instrumentos e brados de vitória. Às vezes falta você entender que esse brado de vitória é adoração, é a oração, é aquilo que faz a diferença com você e Deus. É isso que traz as coisas, aquilo que não existe, a existir na sua vida. Porque aquele povo sabia que era impossível, mas eles creram em Deus, e Deus tornou possível eles romperem aquelas barreiras. E eu quero que você saia daqui romper essas barreiras nessa noite, rompendo tudo o que te impede de caminhar na direção de Jesus Cristo. Nesse contexto, amado, Satanás tem o desejo de nos fazer parar, de nos fazer fracassar, de desistir, de nos impedir a alcançar o quê? A bênção a qual Deus tem prometido ao nosso coração. E não há nada pior, queridos, do que você ter algo para receber de Deus e por alguma falha sua, isso retardar aquilo chegar nas suas mãos. Porque quantas vezes Deus está para te entregar algo, mas por causa de você olhar para as dificuldades, por causa de você olhar às vezes para o irmão que está do seu lado, você perde aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu digo isso de causa própria, que não há nada mais frustrante do que isso, de você ter algo para receber, saber que está vindo, mas você olhar para o lado e largar de acertar o alvo, que é Jesus Cristo. E as muralhas continuam em pé, e você não consegue romper, porque você está errando em algo. Mas, entretanto, Deus entra em ação, queridos. Deus sempre entra em ação, só que Ele espera uma postura sua. Assim como aquele povo teve uma postura de obedecer a Deus, andar segundo a vontade dEle, caminhar conforme Ele caminhou, Ele espera de você também uma postura. Qual é essa postura? Uma postura de cristão, de homem e mulheres valorosos, cheios do quê? Da presença do Espírito Santo. Querido, quando eu falo isso, Deus ministra meu coração nesse momento, e diz: meu filho, será que todos estão dessa maneira? Será que você também está dessa maneira? Como você tem se colocado perante as adversidades e as dificuldades que vêm sobre a sua vida? Como você tem enfrentado tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e na sua direção? Eu quero te dizer que tudo aquilo que o inimigo faz na sua vida é permitido por Deus. E Deus nunca vai colocar nada que você não possa superar. Então supera essas barreiras, supera essas dificuldades, supera as adversidades que está vindo sobre a sua vida, e rompa, e siga em frente, fazendo ações em Cristo Jesus, sabendo que Ele é maior, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, é confiar nele que saímos vitoriosos, experientes e fortalecidos o que? Na fé em Deus.
quando você se coloca na brecha da palavra do Senhor. Deus dá uma promessa de vitória para o povo dele, assim como nós temos promessas. Qual é a minha, a sua promessa? Morar nos céus, com Deus, com Jesus, lá na eternidade, cantando hinos e louvores e adorando Ele todas as horas, todos os momentos, sabendo que esse é o quê? Essa é a nossa aliança com Deus, essa é a aliança que Ele tem comigo e com você, de morar no céu com Ele. E aquele povo apenas esperava o quê? Uma terra prometida, que a Bíblia diz que manava leite e mel. E nós temos algo maior nesse momento, buscando algo maior. Justamente aquele povo também vai morar no céu, mas nós estamos esperando isso em Cristo Jesus. Então não impeça, não deixa que nem nada te impeça de chegar aonde Deus quer que você chegue. Josué capítulo 6 versículo 2, que diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao rei e aos seus valentes, os seus homens de guerra. Então Deus dá uma promessa de vitória para o povo. Qual que é a sua promessa nessa noite? Eu sei qual é a minha. Eu estou buscando nessa noite, como tenho buscado todos os dias. Ivoninho, você tem conseguido? Eu tenho fracassado em alguns momentos, eu tenho tropeçado, mas eu também tenho tido a convicção de erguer meus olhos para os céus, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou falho, eu sou pecador, eu quero conseguir transpor toda e qualquer dificuldade, e o Senhor me ajudando, eu sei que eu vou conseguir. E é dessa forma que nós nos colocamos e conseguimos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo ao seu povo: vocês não vão desistir. Porque quando eles chegaram ali, com certeza muitos disseram: olha, era melhor que tivéssemos morrido lá no deserto, ou ficado lá no Egito, onde trabalhávamos muito, mas tínhamos comida, tínhamos lugar de dormir. Com certeza muitos disseram isso. E quantos de nós, Deus tem entregado algo tão grande nas nossas mãos, mas nós temos falado dessa maneira: era melhor como se eu estivesse lá no passado. Deus me trazendo ao coração aqui agora, eu lembro de uma vez, a qual eu disse certas palavras e disse: rapaz, eu estava conversando com a pessoa e falei: minha vida depois que eu voltei para Jesus, eu só estou tendo dificuldades, eu só estou vendo eu regredindo. Mas hoje eu paro e penso: por que eu regredi? Porque até ali, queridos, eu estava afastado de Jesus, porque até ali tudo que eu tinha conseguido não era conforme a vontade de Deus. Então Deus nos purifica, Deus arranca tudo aquilo que não foi dado por Ele, para Ele começar a te preencher e te encher com coisas novas. É dessa forma que nós temos que enxergar. E hoje eu entendo que Deus precisa retirar da sua vida tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que Ele não te deu, e colocar novamente algo dado por Ele, para que a sua vida seja preenchida de glória. Amém? Você tem que entender isso nessa noite. Vocês não vão parar agora. Deus dizendo a Josué e ao povo: vocês não podem voltar para o Egito, vocês têm que ficar aqui. A promessa, a conquista está após esse muro. Se vocês regredirem, vocês não vão alcançar aquilo que eu tenho de mais magnífico para vocês. O interessante é que Josué ali se colocou perante a palavra de Deus e conseguiu guiar aquele povo, uma multidão, conseguiu levar aquele povo a enxergar a essência de Deus, a entender qual era aquilo que Deus estava trazendo ao coração deles, e a entender que Deus já tinha entregado aquela cidade na mão deles, que só era eles terem paciência e ficar firmes na presença de Deus, que eles iam conseguir romper tudo que eles precisavam. E Deus disse: eu lhe entrego a Jericó em suas mãos e a todos os inimigos que estão dentro dela. Queridos, debaixo da promessa de Deus, Deus nos dá uma tarefa, uma direção, uma ação para seguirmos adiante. Versículo 3 e 4 diz assim: vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias.
7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então Deus deu uma direção a ele, àquele povo. Deus disse: olha, rodeia a cidade durante 6 dias. E às vezes Deus dá uma direção para mim e para você, e nós queremos tomar outra. Nós nos colocamos diante de outro lugar, a qual Deus não queria que você estivesse, porque a direção que Ele te deu pode ser a mais longa, pode ser a mais difícil, mas é a direção que tem a vitória no final para a sua vida. Assim como aquele povo conseguiu no final disso tudo. Diante do obstáculo, muitas pessoas tentam fazê-los através de meios e de sua própria força. Quando enxergamos algo difícil, nós queremos tomar a frente, porque nós esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus porque não estamos mais focados naquilo que Ele falou para nós. Nós estamos focados em outras coisas, nos afazeres do dia a dia, nas dificuldades, às vezes nas contas, e esquecemos que Deus é que está nos dando uma direção ao qual Ele deu ao povo de Israel naquele tempo, aos israelitas, e eles conseguiram vencer, eles conseguiram transpor aquelas muralhas. Imagine se o Josué, ele falasse: olha, eu acho isso aqui um absurdo, não tem como isso acontecer, eu quero fazer isso através das minhas próprias mãos. Vou chamar os meus soldados, vou chamar as pessoas, os meus conselheiros, e vou pedir para eles uma direção diferente. Imagine se ele fosse lá e tentasse escalar aqueles muros. Imagine se ele fosse lá e tentasse cavar algum túnel para chegar até lá. Com certeza eles não teriam êxito. Eles fracassariam, e eles perderiam a terra prometida, a qual os antepassados deles ficaram caminhando e se perdendo pelo caminho para que eles chegassem até ali. Você entende, amados, que quando tomamos uma direção diferente daquilo que Deus nos dá, nós perdemos algo. E às vezes, queridos, nós passamos a vida toda dando cabeçada e não conseguimos mais alcançar aquele objetivo. Por quê? Porque Deus te deu um caminho e você não conseguiu trilhá-lo. Você não conseguiu trilhar esse caminho junto com Ele. E você acaba o quê? Batendo na sua cabeça o tempo todo. E daí você já está velho, você já não consegue fazer mais muitas coisas e tem que o quê? Se contentar com poucas coisas. Mas aquele povo, eles não se deteve perante as dificuldades. Eles não quiseram fazer nada das suas vontades próprias, mas eles obedeceram conforme Deus tinha mandado, conforme a vontade de Deus. Porém, o líder de Israel, Josué, obedeceu ao Senhor, mesmo que aquilo tudo parecesse ser loucura, parecendo ser uma atitude insensata. Porque aos olhos deles era impossível aquilo ali. Era impossível eles conseguirem romper aquelas barreiras. A mente humana, amados, ela sempre nos aconselha a dar um jeitinho. Ela sempre diz: olha, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, buscando a solução humana para o problema. E às vezes ainda vem alguém, um abençoado, e nos dá uma direção diferente também. E você já está com a mente querendo fazer por suas próprias vontades, querendo dar o seu jeitinho, como se diz o jeitinho brasileiro, e você já vai na pilha do outro e acaba o quê? Perdendo a sua vitória. Ouça somente a voz de Deus. Não ouça o que as pessoas têm para te dizer. Ouça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que é real e verdadeiro. Assim como Josué ouviu, assim como Josué deu a direção àquele povo, eles conseguiram romper, eles conseguiram transpor as muralhas e chegaram até o objetivo final. Deus, porém, muda a situação pelas vias, o quê? Pelas vias sobrenaturais. Porque o que nós podemos fazer, nós fazemos, amados. Mas o impossível, o sobrenatural, só cabe a Deus, na minha e na sua vida. E quando nós olhamos para a história das muralhas de Jericó, nós vemos que aquilo foi algo sobrenatural. Porque apenas ruídos e gritos não derrubariam a muralha.
mas o poder sobrenatural de Deus estava no meio daquele povo, estava junto com aquele povo, e eles conseguiram transpor a muralha. Queridos, para que o Senhor possa agir diante das grandes dificuldades que estamos enfrentando, alguns requisitos são necessários. E quais são esses requisitos, Ivoninho? É preciso deixar Deus trabalhar por nós e deixar Ele ir o quê? Ir à frente da nossa vida. Se Jesus Cristo não estiver na frente da minha e da sua vida, nós não alcançamos nada, nós não chegamos a lugar nenhum. Queridos, sem Deus, nós estaríamos o quê? Perdidos, em meio à perdição, em meio ao pecado. Mas pela morte de Jesus Cristo nós estamos aqui hoje. Graças a Deus nós podemos honrar e glorificar o nome dEle, podemos entender a palavra dEle, podemos ouvir aquilo que Ele tem dito aos nossos corações e saber o que? Seguir a vontade dEle. Importa obedecer a Deus, amados, do que aos homens. É melhor obedecer do que você sacrificar alguma coisa. Obedeça para que você não tenha que sacrificar nada, para que você não tenha que sacrificar o teu tempo, ou até mesmo a tua família. Não sacrifique nada, o tempo do sacrifício já passou, é o tempo de termos fé, é o tempo de adorar a Deus e confiar que Ele está trazendo algo novo ao meu e ao seu coração. Amém? Os requisitos o povo precisava ter a arca indo à frente deles. E a Bíblia diz que essa arca era apenas um móvel, revestido de madeira. Mas aquilo ali, aquela arca, ela representava a presença de Deus, a aliança de Deus com o povo de Israel. Por isso que a arca é na frente, amados, porque era representando Deus, Deus indo na frente daquele povo, Deus dizendo: olha, essa cidade já é de vocês, mas vocês precisam crer em mim, e caminhar esses 7 dias, para que eu apenas derrube o muro, e vocês entrem e tomem aquilo que é de vocês, por direito. Por que por direito? Porque Deus havia prometido a eles, aquilo que é prometido a mim e a você, por Deus, é dado a nós por direito, mas nós temos a incumbência de prosseguir e alcançar esse objetivo. Queridos, será que Deus se frustra comigo e com você, quando nós não recebemos aquilo que Ele nos prometeu? Imagine Deus olhando para a sua vida, e você perdendo aquilo que Ele te deu, porque você não obedeceu a voz dEle, os mandamentos dEle. Imagine só como Deus fica, olhando para a sua vida, e vendo que você não conseguiu alcançar aquilo que Ele trouxe ao seu coração. E se queremos vencer as muralhas que surgem em nossa frente, com o intuito de nos fazer parar ou desviar do propósito de Deus, precisamos ter um compromisso de deixar Deus trabalhar por nós. Queridos, é difícil você deixar Deus trabalhar por você? Quem é que não gostaria de ficar em casa e ter alguém trabalhando por ele? Todos queriam isso, né? Imagine você na sua casa, de joelhos dobrado, falando com o Senhor, entregando a sua vida a Ele, colocando as suas dificuldades, as suas muralhas perante a Deus, e Ele lá, e você de dentro do quarto, Deus fazendo por você aquilo ao qual você não consegue. É isso que Deus faz, querido. É isso que Deus faz. Quando você não está enxergando, Ele está trabalhando. Quando você está de joelho no pé da sua cama, falando com Ele, orando pelos teus inimigos, Ele está trabalhando pela sua vida. Ele está fazendo o melhor, porque o melhor de Deus está por vir na minha e na sua vida. É só crermos, é só enxergarmos aquilo que Deus está dizendo a nós. Então, nós não podemos parar por qualquer coisinha. Nós temos que prosseguir, nós temos que ir adiante. Queridos, jamais podemos nos valer de técnicas humanas para tentar vencer os obstáculos. Não podemos tomar a frente do Senhor. Não podemos querer ir à frente do Senhor e dizer: olha, eu vou porque Deus está demorando. Tem um ditado aí que Deus tarda, mas não falha, né?
Deus nunca tarda, querido. E Ele nunca falha. Tudo dele vem no momento certo. Tudo dele vem na hora que você está preparado. Porque não adianta você querer inúmeras coisas e você não estar preparado para receber aquilo ao qual Deus tem para entregar na sua vida. E também tem a questão daquilo que Deus quer trazer para a sua vida sem você pedir. Mas você ainda não está preparado. E Deus tem que te moldar. Deus tem que te lapidar. Até o ponto de você conseguir reter aquilo que Ele tem para a sua vida, para você passar para as outras pessoas. É isso que nós temos que entender. E Deus só te dá algo, amados, para que você possa multiplicar e passar adiante. Esse povo que invadiu Jericó, que conseguiu derrubar aquelas muralhas, Josué e os israelitas, sabe por que eles conseguiram aquilo ali? Para deixar uma mensagem para mim e para o seu coração, para sabermos que podemos ir adiante, que nada pode nos impedir, quando estamos seguindo a Jesus Cristo. Amém? É isso que Deus quer colocar no nosso coração. Jamais podemos nos valer de técnicas humanas, então, porque Deus, Ele abre toda e qualquer porta. Somente Ele pode ir à frente sobre as nossas vidas. Somente Ele tem a direção e o caminho certo. Queridos, é preciso obedecer à ordem do Senhor e andar ao redor da cidade. Várias vezes aquele povo teve que andar. É preciso persistir para vencer. Você não vai pedir algo para Deus e vai receber amanhã, porque você tem que caminhar um pouco. Você tem que saber que tudo vem com a determinação da sua vontade, que nada vem caindo dos céus de bandeja para você de qualquer maneira, não. Tudo tem um preço a se pagar. Se você quer algo de Deus, você tem que pagar o preço da oração, o preço da comunhão. Nós estamos vivendo o MDA, nós estamos vivendo a comunhão, nós estamos vivendo esse tempo de oração, mas será que todos nós verdadeiramente em Cristo Jesus estamos vivendo isso ao qual estamos falando? Ou estamos até pregando? Esse povo viveu isso e conseguiu chegar e transpor e romper. Imagina aquele povo no deserto, um cuidando do outro, um falando: olha, não faça isso, faça aquilo que é melhor, porque Deus está na direção. É assim que nós temos que ser, uma família unida em Cristo Jesus. Josué capítulo 6, versículo 14 e 15, queridos, a qual diz assim: no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia, rodearam a cidade 7 vezes. Deus tem sempre algo diferente para nós. Aquele povo rodeou a cidade 6 dias seguidos, uma vez, mas no 7º dia, ao qual Deus tinha algo muito mais valioso para entregar para ele, eles tiveram que rodear 7 vezes, uma cidade de 32 quilômetros quadrados, e eles rodeando em volta, 7 vezes. Deus já tinha até ali testado eles, e no último dia Deus ainda dá uma tarefa muito maior, de rodear 7 vezes. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagine só o barulho ensurdecedor dos pés daquele homem e aquele povo dentro da cidade. Com certeza eles já estavam tremendo de medo, mas com certeza quando aquele povo chegou, eles zombaram deles. Mas quando o dia foi passando, eles foram falando: esse povo é louco, ou o Deus dele é maior do que os deuses nossos, os deuses dos cananeus. E com certeza é maior, porque o nosso Deus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, ao qual trouxe a redenção àquele povo, ao qual trouxe a redenção às nossas vidas. E Deus se faz presente nessa noite, amados, e Ele quer que você entenda que nada pode barrar a sua vida, que nada pode parar você, se você estiver diante da presença dEle. Então se coloque na presença do Senhor nessa noite, e faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração. O povo precisava andar em volta da muralha. Aqui está a questão do quê? Da obediência, de você colocar a sua fé em ação. Você tem obedecido a Deus? Ivoninha, eu tenho obedecido ao Senhor.
Mas você tem se colocado em ação? Você tem movido a sua fé? Você tem feito a sua fé romper as muralhas? Josué e aquele povo fez. Homens, mulheres e crianças rodeando a cidade e adorando a um único Deus. Somente por isso foi possível aquelas muralhas descerem ao chão. Então faça as muralhas da sua vida descer ao chão. Se você está consciente de que Deus lhe deu uma ordem, querido, e colocou algo no seu coração, não impeça que nada faça você desobedecer isso. Obedeça a voz do Senhor. Faça com que todos tremam perante ao Deus vivo ao qual você serve. Porque Deus leva você a lugares que você não pode jamais, que você jamais imaginou. Queridos, eu jamais imaginei estar aqui na frente. Em primeiro lugar, porque eu sou muito tímido. Eu jamais imaginei falar do amor de Jesus. Mas um dia, quando eu ouvi falar de Jesus e quando eu estava sentado no banco da igreja, Deus colocou no meu coração: você não será apenas alguém para ficar sentado. E eu, ainda teimoso por um certo tempo, abandonei a presença do Senhor e esqueci disso. Isso me custou muitas coisas, amados. É por isso que eu digo que eu posso dizer de causas próprias, que quando não andamos segundo aquilo que Deus nos ordena, nós penamos. É como se diz, é osso. Você paga caro. Você não consegue mais enxergar aquilo que Deus tem para você. Você ouve a voz somente do mundo e você acha que ainda está bom para você. Mas quando Deus vem no seu coração novamente e diz: olha, volta, porque você tem algo maior comigo do que com o mundo. Porque maior agora nesse momento, é maior é isso que está em você, que é Cristo Jesus, do que o que está no mundo lá fora. E nós temos que trazer isso para a nossa vida nessa noite, nos colocarmos na brecha da palavra do Senhor. Esta é a parte que cabe a você, querido. A parte que cabe a você é você obedecer a Deus. É somente isso, mais nada. Aquele povo obedeceu a Deus e as muralhas vieram ao chão. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos chegam. As bênçãos vêm de monte na sua vida. Tudo começa a fluir. Por quê? Porque você está ouvindo a voz do autor e consumador da sua fé. É isso que nós temos que entender nessa noite. Não olhe para o seu cansaço, querido. Não olhe para o seu desânimo. Não olhe para as dificuldades. Olhe para Jesus. Somente para Ele, que você vai alcançar algo ao qual você jamais imaginou alcançar em toda a sua vida. Não se detenha a si mesmo. Não deixe as dificuldades barrar você. Não fique paralisado em meio a situações e as diversidades que vêm contra a sua vida. Isso vem para fazer a sua fé crescer. Isso vem para te fortalecer. Isso vem para que você possa romper novas barreiras. Aquele povo teve que romper aquelas barreiras, as muralhas de Jericó, para alcançar algo maior. E às vezes em algo tão pequeno sobre as nossas vidas, e nós nos colocamos de maneira acovardada, a qual Deus não se agrada, a qual Deus não olha com bons olhos. Queridos, Jesus disse: eu sou o caminho, em João 14:6. Eu sou o caminho. E aquele povo caminhou por esse caminho. E nós temos caminhado dia após dia. Mas por que às vezes não temos chegado aonde Deus quer que nós cheguemos? Queridos, logo precisamos andar. A vida cristã, ser cristão, não é ficar sentado de braços cruzados, esperando que caia do céu maná, esperando que caia do céu bênçãos. Não, nós temos que prosseguir, nós temos que seguir adiante. Faça a diferença, seja diferente, mude a história da sua vida, pregue a palavra do Senhor, mova montanhas, ajude os que estão cansados, seja exemplo para alguma vida, para todos, seja exemplo para todos, seja um homem ou uma mulher de ação, de virtude, que usa a sua fé em Cristo Jesus. Temos que agir dessa maneira, amados. É preciso esperar o tempo de Deus. Josué capítulo 6:16 diz assim:
Tocando os sacerdotes as trombetas, pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Então nós precisamos esperar a vontade do Senhor, o tempo dele. Deus poderia fazer com que aquelas muralhas tivessem ido ao chão logo quando o povo chegou de frente a Jericó, mas não, ele não fez isso, queridos. Sabe por quê? Mas Deus nos ensina antes de realizar um milagre e nos entregar a vitória. Deus estava ensinando aquele povo que eles tinham que ter obediência, que eles tinham que ter fidelidade a Ele, e que eles tinham que crer e ter fé maior nele ainda, para que aquelas barreiras se rompessem. Então Deus nos ensina e nos mostra que antes de uma vitória, nós precisamos crer, nós precisamos romper, nós precisamos ter fidelidade com Ele e vida de oração. Aquele povo não conseguiu nada sem ter vida de oração. Israel deveria andar em torno da cidade de Jericó durante os 7 dias. Este era o teste da perseverança e da paciência sobre aquele povo. E eles conseguiram romper. Você deve ser mais firme do que as dificuldades que vêm contra a sua vida. Queridos, se eu estou firmado na rocha, como diz a palavra, se eu estou arraigado em Cristo Jesus, as minhas raízes estão profundas, estão envolvendo a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Como que você pode se abalar? Como que pode ter barreira maior do que Jesus na sua vida? Não tem como, amados. Você tem que servir verdadeiramente e confiar em Jesus Cristo, saber que Ele é a rocha inabalável e que você está firmado sobre Ele, que não há vento, que não há tempestade, que não há muralha que te detenha, porque você vai prosseguir em Cristo Jesus. E o tão esperado dia chegou, o 7º dia, e a muralha caiu. Queridos, Deus age quando e como Ele quer. Não importa se passou um dia, se passou meses, ou se passou anos do tempo ao qual Ele te prometeu algo. Tudo vai se cumprir conforme a vontade dEle. É só você esperar, é só você crer. Se aquele povo ao qual andou 40 anos no deserto, chegasse ali perante a Jericó e se acovardasse, porque passou longos anos, e muitos tinham perdido os seus familiares já, e novas famílias já tinham sido formadas. Se eles tivessem olhado para isso, eles não romperiam, eles não teriam conseguido alcançar a vitória a qual Deus tinha sobre a vida dele. Deus tem um tempo certo para tudo. Somos nós que atrasamos a vitória de Deus que Ele tem sobre as nossas vidas, porque damos ouvidos às pessoas, porque somos desobedientes, porque não nos colocamos com sabedoria perante aquilo que Ele tem entregado nas nossas vidas. Depois que Israel obedeceu a Deus e fez tudo o que Ele tinha ordenado, aí sim, Deus entregou tudo na mão deles. E a Bíblia diz que as muralhas caíram e ficaram rente ao chão. E daí o que aconteceu? A conquista de Jericó foi tomada, porque eles tomaram, e todos que estavam ali entraram um de frente ao lugar que eles estavam, e todos foram mortos ao fio da espada. Não sobrou nada, porque Deus estava adiante. Queridos, qual é a dificuldade da sua vida nessa noite? Qual é mesmo a barreira da sua vida? Eu quero te dizer que esse povo tinha uma barreira muito maior do que nós temos encontrado hoje, mas eles romperam, porque eles confiaram em Deus. A conquista de Jericó é um exemplo, porque ela é importante para a minha e para a sua vida. Nós temos que enxergar isso, porque Paulo escreveu que o que aconteceu no Antigo Testamento serve para nos ensinar e nos mostrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Tudo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta. Se Ele te prometeu, queridos,
Não importa quanto tempo tem, vai se cumprir. É só você se colocar. A Bíblia se refere muitas vezes, amados, para nós encerrarmos. A Bíblia se refere muitas vezes a Deus como o Senhor dos Exércitos, mostrando para nós a força que Deus tem e que Ele pode responder às nossas orações e nos proteger e nos dar a vitória em qualquer circunstância. Nós vamos Salmos 84, para encerrarmos, lá no versículo 12, que diz assim: ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: em quem você tem depositado a sua confiança? Nas suas vontades? No seu trabalho? Na sua conta? Em quem você tem depositado? Se você está depositando a sua confiança no Senhor dos Exércitos, eu quero te dizer que você não vai sair da mesma maneira a qual você entrou. Eu quero te dizer que a barreira que está impedindo você de usufruir dos frutos da vitória de Deus sobre as suas vidas, elas vão se romper nesse momento. E você vai sair daqui mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Quero que você se coloque de pé nessa noite, amado. Amados, que possamos conquistar as nossas bênçãos, que nós podemos conquistar as nossas bênçãos e as nossas vitórias materiais e espirituais em Cristo Jesus. E que eu quero, o meu desejo do meu coração nessa noite é que você saia daqui entendendo o real propósito da palavra de Deus e sabendo que as muralhas das suas vidas estão caindo nesse momento, porque Deus tem algo maravilhoso para você nessa noite. Deus tem a bênção a qual você tem esperado. Se é a porta de emprego, com certeza Deus já abriu. Se é o teu esposo, se é a tua esposa, se é os teus filhos que não estão aqui contigo nessa noite, essa muralha já caiu. E Deus coloca de pé você e tua família, porque Deus diz assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não aceite que ninguém da sua família não esteja mais com você. Se coloque na brecha nessa noite. Aceita a palavra de Deus no seu coração. E entenda que o chamado de Deus é para mim, para você e para toda a sua casa. Se é a doença, Deus vai fazer com que ela suma. Porque é o mesmo Deus que habitava no passado e habitou no presente, Ele habita aqui hoje. E Ele vai habitar por toda a eternidade. Não há quem possa impedir esse Deus, porque Ele é maior do que toda barreira, Ele é maior do que tudo, Ele é o grande eu sou, e Ele está nesse momento para te dizer que as barreiras da sua vida, elas vão por água abaixo, elas vão se desfacelar perante a tua presença, porque quem está diante da tua vida é Deus, é Jesus Cristo, e Ele manda te dizer que a tua bênção chegou nesse momento. Quero que você ore nessa noite e que você se coloque na presença de Deus verdadeiramente conforme Ele quer e conforme Ele tem pedido. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que aqui foi dito somente o que Tu quiseste, ó Pai. E eu tenho certeza que o recado foi dado e que todos entenderam, Senhor, que adiante de nós vai um Deus que é maior do que qualquer situação, do que qualquer diversidade, Senhor, e que as barreiras já se romperam, que as muralhas, Senhor, já foram ao chão, que aqui, Senhor, tem vidas sendo restituídas, que aqui, Senhor, tem famílias sendo unidas novamente, que aqui, Senhor, filhos estão sendo libertos, que a doença está partindo, Senhor, em retirada, porque nós repreendemos, Senhor, todo e qualquer mal sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que o Deus que curou e que cura até hoje, Ele está presente, com as mãos abertas, com as bandejas, entregando a tua vitória nesse momento.
e Deus quer que você seja restituído tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você deixou para trás. Deus traz nesse momento a existência no seu coração. Traga a tua palavra, Senhor, verdadeiramente aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia.